Eu sou 40, sou Naná. É Naná, o prefeito que cuida de você e que cuida de Ipatinga. É 40. Alô, minha gente! Estamos de volta. Mais uma vez, é o segundo episódio do nosso podcast. Que história é essa, Naná? Hoje nós vamos falar de educação. Agora, você que não teve a oportunidade, não assistiu o primeiro podcast, né? E nós falamos sobre a saúde de Ipatinga, pode entrar no YouTube, youtube.com, você vai acompanhar, vai assistir o podcast, que foi um sucesso absoluto. E para você que está chegando agora, pode deixar seus comentários, compartilhe o link, né? No final nós vamos responder as perguntas, né? O máximo possível que der, nós vamos responder e tudo será aqui avaliado, né? Hoje nós vamos falar, como eu disse, de educação. Nós estamos aqui com o nosso futuro prefeito, nosso Nardielo Rocha, Naná, né? Para contar essas histórias. Naná, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, nosso convidado mais do que especial, professor Aguinaldo. Eu já ia falar dele. Já ia falar dele. Aguinaldo, ele é um exemplo para todos nós e um exemplo para a rede toda, né? Claro, diretor, professor, há muitos e muitos anos em Ipatinga. E muito vai contribuir para essa nossa conversa hoje. Não tem dúvida disso. E a educação, né? Hoje, o tema, né, nessa noite de segunda-feira, é um tema muito importante, não só para Ipatinga, mas para a nação, né? Eu falo sempre que a educação ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, o debate sobre educação, falar aqui sobre nossos projetos, o que já foi feito, o que vai ser feito, é muito importante. É uma oportunidade ímpar e eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço carinhoso para todos que estão nos acompanhando. Eu tenho professores dentro de casa, né? 2 irmãs e agora minha filha. Que bacana. Então, é muito legal, é gratificante isso. Professor Aguinaldo, como que está hoje? Não vamos aprofundar agora não, porque nós temos muito o que falar. Primeiro, se apresente aí para quem não conhece. O senhor que é da Escola Vilma, lá da minha querida Vila Militar, não é isso? Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Naná. Eu sou professor, estou na direção da Escola Vilma de Faria Silva, localizada no Vila Militar. Estou lá há 20 anos, desde 2004. E é um prazer estar aqui nessa noite e participar desse debate, desse tema importante que, na verdade, é a minha vida, né? Há 26 anos na educação. Ô Aguinaldo, 20 anos não é 20 dias, né? E a gente sabe, eu moro ali naquela região, das dificuldades que né? Ser professor, ser diretor e tudo mais. Você vai contribuir muito aqui, porque as propostas que o Naná tem e que ele vai colocar aqui vão, com certeza, tocar em cheio a categoria. Pode ter certeza. Bom, vamos começar, né? Porque o pessoal quer saber de plano, daquilo de propostas, daquilo que você, Naná, pretende fazer, né? Na hora que assumir novamente a prefeitura de Ipatinga. Então vamos começar. São três vamos dizer assim, ícones, né, que tem. É o estudante, o professor, né, que é o profissional da educação. E hoje tem a questão do plano de carreira dos trabalhadores da educação. Como é que é isso, Naná? Na verdade, é muito bom você falar sobre esses eixos, porque os professores são os protagonistas. Mas nós temos vários outros profissionais também da educação, passando pelos funcionários administrativos, pela nossa cantineira, pela pessoal da limpeza, enfim, né, é todo um corpo da educação que a gente precisa de ter um cuidado especial, porque todos eles são fundamentais na vida do aluno e na vida das escolas. Então, isso é muito importante. Então, o nosso plano e aquilo que a gente pretende fazer nesses próximos 4 anos não se atém só ao professor,
mas toda a comunidade, na verdade, né, da gestão da educação da nossa cidade. E eu sempre falo que a valorização do profissional, a valorização dos nossos professores, aí eu falo agora diretamente com eles, ela é fundamental e não pode ser só teórico. Ela tem que ser na prática. E nós fizemos isso quando governamos a cidade, mesmo com todas as dificuldades daquele momento. Eu falo que o nosso governo foi um governo atípico, totalmente atípico. Primeiro, é um governo que tinha um orçamento que é praticamente 1/3 do que é hoje. Do que é hoje aqui na cidade de Ipatinga. Segundo, que não foi um governo de 4 anos. Apesar de todas as obras feitas, nós vamos falar sobre elas, de tudo que nós conseguimos construir, graças a Deus e a equipe de trabalho que nós tínhamos, ele foi de apenas 2 anos e meio. E uma pancada que foi a pandemia. E 1 ano de pandemia, que parou o planeta Terra. Não parou Ipatinga, parou o planeta Terra. Todo mundo sabe disso. Então, totalmente atípico. Nós tínhamos várias adversidades, mas nós superamos tudo isso com o trabalho em equipe e com a participação dos professores. E quando eu falo de pandemia, naquela oportunidade, eu tenho que dizer que os nossos profissionais da educação foram fantásticos, porque eles não deixaram a peteca cair. Continuaram trabalhando em casa, continuaram fazendo o trabalho, e talvez tem muitos que tenham trabalhado até mais do que trabalharam fora da pandemia, por causa das adversidades e das diferenças, de tudo ser novo. Tudo né? novo. De tudo ser novo. As nossas cantineiras nunca deixaram faltar a remessa das merendas, a busca das merendas nas escolas. Então, enfim, é algo que realmente é diferente. E mesmo assim, né, nós deixamos uma marca ali de respeito ao profissional. Nós decidimos as coisas ouvindo os profissionais que são quem realmente vive aquela situação. Então, hoje, as nossas propostas, elas se baseiam num plano de governo que foi construído com a participação de profissionais da educação. O plano de governo temático, no que tange a educação, ele não foi construído pelo Naná, ele não foi construído pelo Fernando, ele foi construído só pelo Aguinaldo, ele foi construído por um conjunto de profissionais da área que deram suas opiniões, mostraram as necessidades, e é assim que nós vamos agir. Detalhes que às vezes parecem pequenos, mas que são fundamentais. Quer um exemplo, Fernando? E o Aguinaldo é testemunho disso. Hoje existem casos dentro da nossa educação de profissionais que são contratados e que o contrato dele vence em maio. O contrato dele vence em abril. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Como é que fica o ano Você letivo? tem que trocar um profissional, um contratado, no meio de um ano letivo, trocar a roda do carro andando. Então nós vamos acabar com isso. Os contratos têm que ter início e fim fora do período letivo. Pode parecer uma bobagem? Pode, mas é fundamental? É. Foi o Naná que descobriu isso? Não. Foram os profissionais que vivem essa situação que me mostraram, que mostraram para as pessoas do nosso plano de governo, e agora está no plano de governo e nós vamos mudar essa história a partir do ano que vem. E é uma angústia isso, né, não é, Aguinaldo? Essa questão, né? Na verdade, eu tenho falado isso já, né, há um tempo aí na oportunidade que eu tenho falado com a gestão, porque o contrato hoje ele vence. Você chega em fevereiro, começa o ano letivo e fala, minha escola está completa. Daqui a pouco você olha, o contrato do servidor vence em março. Vence em maio, vence em junho, vence em julho. O contrato tem que ser igual na rede estadual. O final do contrato é 31 de dezembro. Acabou. Não importa o período que ele entrou. Ele tem que encerrar. 31 de dezembro. Agora, essa questão do ano letivo, que é dos contratos, ela é fundamental e a gente está bem claro, o Naná deixou bem claro isso, o que ele pretende. Agora, tem um outro assunto que mexe com os professores, com a classe. E eu vou deixar primeiro, Naná, para o Aguinaldo falar qual que é a angústia maior para você colocar a posição sua a respeito. O piso nacional. O que você pensa a respeito? Qual que é o problema? Essa é uma história longa, né? A gente está caminhando aí nessa luta desde 2008, antes disso, né? Mas em 2008, nós tivemos a lei federal aprovada, aí nós pensamos, agora está resolvido. Só que a lei fala de um... Tem uma pegadinha. Tem uma interpretação aí que os governadores, os prefeitos, que na verdade não querem pagar, eles acham uma brecha. Porque a lei fala
uma carga horária de até 40 horas. E a nossa briga é que nós temos que receber o piso pela carga horária que nós temos. Ipatinga hoje tem 2 tipos de concurso, né? Ipatinga tem um concurso de 20 horas, que é da uma boa parte dos professores, e nós temos um concurso de 40 horas também, Naná. Tem professor que tem concurso de 40 horas. Mas o nosso entendimento enquanto luta é o piso pela carga horária que nós trabalhamos, que são 20 horas aqui na Quer cidade dizer de que Ipatinga. paga por 20 horas e fala que tá pagando Paga o e piso. tá falando proporcional, né? Aí eu pago e pega e divide 40 pelas 20 horas, no caso de Ipatinga, ou pelas 24 do estado, divide os 4.580 pelas 24 ou pelas 20, o governador, o prefeito ainda sai no lucro, fala, tô pagando até a mais. Mas a gente sabe que não é essa a nossa questão. A nossa questão é o piso pelas 20 horas. Integral. Né, E aí, Naná? Olha, esse tema, ele é muito importante ser debatido e eu quero falar sobre esse tema em 2 partes. A primeira parte, essa questão do até. Isso é algo que precisa de ser alterado. Essa lei, ela já existe há muitos anos, como o Aguinaldo aqui frisou, e ela deixa essa pegadinha porque quando você fala até, você pode entender que 20 é até 40 ou não, que o até é 40. Ou seja, deixa uma dúbia interpretação desnecessária. Então, isso é uma correção que, na minha maneira de ver, deveria ser feita pelos nossos deputados, que são os responsáveis nessa questão. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que tem 2 formas de você contar a história dos 3 porquinhos. Você pode falar assim, o lobo mau, ele é muito mau, porque ele comeu a vovozinha. E a vovozinha fazia docinho, a vovozinha era boazinha. Mas você pode falar assim, o lobo mau, ele não é tão mau, porque a vovozinha estava muito doente, estava na cama, estava sofrendo. Então, aí você escolhe como que você quer contar a história. Você quer contar o até, de que forma? Então, por isso que isso tem que sair da lei, na minha maneira de ver. O que eu quero dizer aqui é que eu fui prefeito, nós iniciamos esse debate e, repito, foi um governo de apenas 2 anos e meio, com 1 ano de pandemia, quando todo mundo foi para casa e a gente não conseguia nem reunir. Essa é a grande verdade. Então, não tinha nem como fazer esse tipo de debate. Mas nós vamos fazê-lo agora. Mas eu quero deixar a minha posição. A minha posição é que piso é piso. Se é piso, é para 20 ou é para 40. É piso. O piso salarial do professor é R$ 4.500. Então, o piso para 20 ou para 40, na minha maneira de ver, tem que ser o mesmo. E eu quero pagar esse piso indiferente de ser 20 ou de ser 40. Porque essa é a forma que eu entendo que deve ser feito. Teto é teto. Se é teto, teto máximo é 5, ele é máximo para 20 ou para 40, não é? Então por que o piso não é tratado como um teto? Então por isso eu vou tratar o piso como algo que tem que ser pago, indiferente da carga ser de 24 ou da carga ser de 40. Boa, Naná. Eu acho que está bem esclarecido essa parte. E essa questão do rateio do Fundeb, como é que é isso? Explica pra gente. Olha, essa questão do rateio do Fundeb é algo também muito complexo, porque o que nós estamos vendo hoje é que o Fundeb, quando ele vem para um município... Primeiro, o que é Fundeb? O pessoal não sabe. É um fundo, né, que vem para o ensino básico, entendeu? Né, o fundo, Isso, Fundo de Educação da Básica. educação básica. E esse Fundeb, ele tem algumas regras, como, por exemplo, 60% do mesmo tem que ser utilizado na folha de pagamento, né? Mas hoje nós temos um Fundeb, por Carimbado. exemplo. Nós temos um Fundeb Ipatinga hoje, que nós sabemos que R$80 mil está indo para o aluguel da prefeitura. Para o aluguel da prefeitura. Então, isso é algo totalmente descabido. Um recurso que poderia estar sendo rateado entre os nossos professores, ou utilizado dentro da educação, né, propriamente dito, ele está indo para o aluguel de uma prefeitura de R$260 mil, que o dono já foi chamado pelo Ministério Público, falou que 120 é dele, os outros 140 ninguém sabe de quem é, até hoje, e nesse bolo, nessa indício claro de corrupção, tem 80 que é dos professores. Os professores sofrem demais, né? Até nos indícios de corrupção, tá o dinheiro deles sendo utilizado dentro desse aluguel. Então, o que nós vamos fazer é utilizar a parte do Fundeb, que tem que ser usado
para o pagamento dos nossos professores, e aquele recurso que não for utilizado, nós vamos fazer o rateio do mesmo entre os profissionais da educação, dentro do que determina e dentro do que é a verdadeira essência do Fundeb. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Perfeitamente. Né? Deixar de usar dinheiro do professor, do Fundeb, do professor da educação básica, né, em aluguel de prédio de prefeitura que não devia nem existir. Bom, gente, vocês que estão nos acompanhando, olha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. No final nós vamos responder as questões, né, colocadas aqui por vocês, as perguntas, vamos passar para o Naná, né, para o Aguinaldo, enfim. A gente quer que você participe. Se você não acompanhou o nosso podcast anterior, que foi sobre a saúde, a área da saúde, entre no YouTube, youtube.com, e você vai ter a oportunidade de assistir tudo direitinho, ok? Bom, Naná, vamos passar para um outro assunto que mexe com a área da educação. Aliás, o pessoal professores ficam com o cabelo em pé, né, quando fala nisso. Municipalização das escolas estaduais. Qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, eu tenho visto candidato jogar para a galera e posicionar em vários temas, não é só na educação, com aquilo, às vezes, que as pessoas envolvidas querem ouvir. Eu não. Eu vou falar aqui com exemplo e com prática. Porque quando eu fui prefeito, Fernando e Aguinaldo, e você que me acompanha, eles tentaram municipalizar. Eu já passei pela prova de fogo. Eu não estou aqui jogando para a galera. Eles tentaram municipalizar. E eu fui contra. Literalmente contra, e não permiti a municipalização no nosso governo. Não precisou de mobilização de pai, não precisou. Eu ouvi primeiro os profissionais, como eu sempre faço. Eu recebi os diretores das escolas estaduais, eles lembram, lá no nosso gabinete, no gabinete do prefeito. Ouvi os mesmos e bati o martelo. O Naná é contra a municipalização. Então, eu já provei na prática. Esse governo atual correu para municipalizar. Sabe por que ele não municipalizou? Porque houve uma movimentação dos professores, houve uma manifestação dos pais e houve uma manifestação dos diretores de escola, mas ele tentou. Qual é o principal prejuízo que isso traz? O principal prejuízo é que você vai pegar... Tem cidade que tem uma escola estadual, aqui nós temos várias, dezenas. Então, se eu não me equivoco, mais de 20. Tem várias escolas. Várias, eu não vou falar o número exato aqui, mas eu lembro muito bem disso. Então, são milhares de alunos. Você vai trazer para a responsabilidade do município, e aí, Fernando, você vai deixar o profissional, a Deus dará. Não adianta vir com esse papo furado de que não, que vai absolver o profissional. Eu tenho profissional de Coronel Fabriciano, por exemplo, onde houve municipalização, que tá trabalhando aqui na escola da Chácara Madalena. Por quê? Porque falaram com ele, ó, você vai procurar um local que você... Vai procurar. Então, eu não vou deixar o profissional da educação, os nossos professores, os nossos profissionais, a Deus dará. Porque eles são da rede estadual, não é da municipal, mas eles são fundamentais para a nossa cidade. Eu tenho que cuidar da nossa cidade. Quando eu cuido desses professores, para que eles não fiquem nessa situação, sem saber até para onde vai, muitos já no final da carreira, diga-se de passagem, então eu estou cuidando da educação do município, indiferente de ser do Estado. Então, eu sou contra, eu já me posicionei contra, nós não vamos permitir que isso aconteça, mesmo porque, eu repito, hoje eu vejo muita gente jogar para a galera e falar que é contra a municipalização. Esse governo tentou municipalizar. E se ele ficar aí mais 4 anos, a turma já sabe o que vai acontecer. O professor não é bobo, não. Ele já sabe. E ele falou assim, um dia ou outro vai acabar acontecendo. Quer dizer, falou assim, sua mãe subiu no telhado. Né? E deixou isso claro para os professores. O Naná não. O Naná é contra e não vai permitir a municipalização. Ô, Aguinaldo, é isso mesmo? É essa posição? Sem contar, né, Naná? Você faz a municipalização, você pega aí 10, 15, 20 escolas na responsabilidade do município, aí o Estado manda os professores para você, tá lá, hoje, né? Mas aí depois os professores vão aposentando, vão tirando licença, daqui uns anos, o que acontece com a folha de pagamento da prefeitura? Nós vamos ter que repor esses professores. Vai inchar a folha de pagamento. É óbvio.
É transferência Exato. de folha. De início parece que é uma boa coisa, né? Mas Só não parece. É um péssimo negócio pro professor, pro aluno, pro pai, para todo mundo é ruim. E Pra cidade. E o interessante é que o governo atual, quando acenou favorável, porque ele acenou, depois ele recuou, todo mundo sabe disso. Quando ele acenou favorável, ele ainda quis fazer um piloto só com as escolas de Toyota, Márcio Cunha, Só o filé. Dom Elvécio e Ovídio. Doutor Ovídio. E doutor Ovídio. Ele foi lá, pegou o filé, né? Foi ele que falou, foi eu não. Pegou o filé, né? E queria fazer um piloto para mostrar que é bom com que já é bom. Né? Então, com alunos, às vezes, que tem uma condição melhor, o pai, às vezes, tem condição de pagar uma escola, um professor particular, um transporte, enfim, né? Ele ainda quis fazer o que ele sempre faz, maquiar para, na verdade, esconder a realidade. Agora vamos fazer vamos dizer assim, vamos mostrar, porque como nós fizemos no podcast anterior, na área da saúde, nós mostramos, né, a construção do bloco cirúrgico, os postos, as UBS que foram construídas no seu governo em 2 anos e meio. Nós temos o que mostrar também, né, Nardielo, na educação. Muita coisa para mostrar que foi feito nesse período curto que você esteve lá. Então, olha, quem quiser acompanhar depois, né, pode ir no canal do YouTube, que é @Nardielo_Rocha. Lá também tem. Mas vamos mostrar? Ô, Fernando, até antes de você mostrar, eu gosto sempre de dizer que o eleitor, nesse momento agora, tem a oportunidade de comparar. Sim. Eu acho que a comparação é importante. Apesar de que o Naná deveria nem estar querendo comparação, porque eu estou comparando um governo de 4 com um de 2, metade, com uma pandemia de 1 ano no lombo e com 1/3 do orçamento. Mas ainda assim, eu acho que é fundamental comparar. Essa comparação é muito importante e eu chamo o eleitor para fazer essa comparação agora na educação. Porque o sujeito, quando chega eu tô falando e não tem... O povo tá vendo aí, né? Aí passa uma tinta no meio-fio, né? Faz um negocinho aqui, outro ali, para dar a entender. Reforma a fachada e deixa lá dentro tudo sujo. Não é? É isso aí. Então, assim... Vamos mostrar. Fecha as praças? Exatamente. Fecha, bota ali e tal, criando um transtorno. Pinta a prefeitura de branco por fora e lá dentro tá tudo quebrado? Tudo quebrado, né? Por aí. Depósito de mosquito de dengue, de chikungunya. Então, vamos mostrar aquilo que foi feito, né, um pouco do que foi feito no governo do Naná em 2 anos e meio na área de educação. Para resumir em uma frase, desenvolvimento. Todo esse trabalho, todo esse planejamento é para que a gente atinja os nossos objetivos, que a aprendizagem realmente aconteça e que os nossos alunos saiam das nossas escolas realmente dominando todos os conteúdos, que tenhamos realmente uma educação de qualidade. Eu fiz a opção, né, de colocar os meus filhos aqui na rede municipal pela qualidade que a gente já sabe que tem, pela equipe muito qualificada. Então, assim, eu deixo eles aqui com muita tranquilidade, sabe? De que vai ficar tudo bem. E ela gosta muito da escola, falou, não quero sair de lá, é uma escola muito boa. Muito bem, vocês viram aí, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso. E olha, antes eu quero lembrar, não esqueça, você que está nos acompanhando, no podcast História é essa, Naná? Então, deixa o seu like, compartilha esse link com seus amigos, nos grupos, né? E, claro, faça o seu comentário, dê uma opinião. E nós vamos falar aqui, o Naná vai responder, está aqui o Aguinaldo conosco, né? Nosso convidado. E nós vamos colocar a sua opinião aqui também, claro, né? Naná, nós íamos falar agora sobre a questão da capacitação dos professores, né, Aguinaldo? Que é muito importante, né? E sobre especialmente os autistas, né? Essa questão dos autistas que tem chamado muita atenção, questão relevante. Mas antes tem
Eu sempre confundo essa parte, sabe? Lá no programa que eu faço, Jogada de Classe, lá com a turma dos cronistas lá de Belo Horizonte, fica aquela dúvida. Como é que é? É web telespectador. Aí o outro fala assim, não, é web espectador. Aí fica a dúvida, mas vocês que estão em casa, sintam-se definidos aqui. Tem um web espectador ou telespectador, aqui é educadora atípica, está fazendo um questionamento aqui, dizendo o seguinte, Naná, por que você não valorizou a educação no seu mandato? Eu não entendi bem, mas explica isso. Claro, nós vamos responder com muito carinho e continuem fazendo perguntas, porque é muito importante para nós esses esclarecimentos. Mas quando eu falo de educação, eu gosto sempre de voltar lá num dos meus inspiradores da educação a nível de governo, que foi Leonel Brizola. Leonel Brizola é o único político do Brasil que governou 2 estados diferentes. Ele governou Rio Grande do Sul e governou Rio de Janeiro. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele criou o CIEPS, que na verdade eram as primeiras escolas de tempo integral. Naquele momento ainda não era chamado de escola de tempo integral. E ele ainda fez uma colocação que ficou histórica. O Sambódromo, os CIEPs funcionavam lá. O CIEPs é amplo, né? Sim. Mas um núcleo do CIEPs, ali no Sambódromo, debaixo dali, utilizava as instalações para aquilo. Exatamente. E o interessante é que ele, já com aquela visão humanista que ele sempre teve, ele falou, ele viu as crianças chegar descalços para ir para aula. E ele falava assim, lá no Rio Grande do Sul até os cavalos têm ferradura. E aqui as crianças vêm para aula descalços. E doou o primeiro quichute da história. Talvez foi o início do quichute. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós valorizamos tanto a educação, e aí eu entro na resposta, que na escola de tempo integral, por exemplo, nós assumimos Ipatinga com 980 alunos na escola de tempo integral. Entregamos 2 anos e meio depois com praticamente 7.000 alunos na escola de tempo integral. E hoje essa escola de tempo integral, ela precisa de ser feito nela um reajuste, ser feito nela uma reorganização. Nós temos menina atravessando a cidade, do Betânia vindo aqui no Veneza para participar de escola de tempo integral. E a prova cabal da nossa valorização, ela passa por aí, por esses vídeos que foram mostrados agora, da nossa preocupação com a educação. Eu ainda não estou falando do professor, estou falando da parte física. Por que eu digo isso e falo da comparação do governo? Porque num governo de apenas 2 anos e meio, nós tivemos a oportunidade de fazer 2 CEMEI. O CEMEI Padre Efraim Solano Rocha, lá no Triângulo das Bermudas, ao lado do campo do Nescau, ali no Ideal, e o João Dornelles, lá no Barra Alegre. No Barra Alegre. 2 CEMEIs de altíssimo nível, talvez os dois, com mais estrutura que nós temos na cidade hoje, ou se equipara ao que tiver mais estrutura, num governo de 2 anos e meio. E nós revitalizamos toda a escola Arimo Alta. Eu lembro quando eu cheguei na rede, tinha professor que não queria... é no GAME. No GAME. Tinha professor que não queria dar aula lá. Preocupado com tráfico, com problema de alunos. Enfim, e hoje tem fila de espera na escola Arimo Alta, lá no GAME. Nós mudamos todo esse conceito. Isso em 2 anos e meio. Minha primeira visita, Fernando, como prefeito, foi no CEPAI, lá no bairro Forquilha. Eu lembro que eu desci de lá com meus olhos lacrimejando. Por quê? Porque eu deparei com piteira de crack lá dentro. Lá estava abandonado, no meio do mato. Tudo queimado, os banheiros queimados. Fizeram um incêndio lá. Lá tinha piteira de crack. Lá estava cheio de preservativo usado. Então ali estava sendo usado para esse fim. E nós reconstruímos o CEPAI em 2 anos e meio e entregamos para a sociedade, onde inclusive deixamos lá com quase 1.000 alunos na escola de tempo integral. Quando eu assumi o governo, Fernando, o 7 de outubro tinha 8 famílias de moradores de rua morando lá dentro. E isso tinha dezenas de anos. Vários governos. Nós reformamos todo o 7 de outubro e colocamos escolas de tempo integral. Entregamos de novo para o teatro, para a cultura. Entregamos de novo para a prática do esporte. O ginásio, né? O ginásio Eli Amâncio, né? Enfim, tinha 8 famílias de moradores de rua lá dentro. Então, nós cuidamos desses espaços físicos com muito carinho,
porque nós temos essa convicção dessa importância da educação. E eu desafio o governo atual, com 4 anos e com quase o triplo do nosso orçamento, que ele mostre qual escola que ele fez, qual o CMEI que ele entregou. Ele quebrou a escola Nelsina, que nós deixamos o projeto pronto também, e o dinheiro captado no nosso governo, e não entregou até hoje. Tem 4 anos. Assim como ele fez com o prédio da prefeitura, assim como ele fez com a unidade de saúde do Veneza, assim como ele fez com a unidade de saúde do Betânia, que ele não consegue entregar a obra, ele não consegue entregar a obra da escola Nelsina. Tem 4 anos. Eu nunca vi uma obra de 4 anos. Nunca vi. 4 anos. Não, então, um quer dizer, absurdo total. é por isso que eu chamo para comparação. E agora nós estamos falando de educação. Nós entregamos 3 escolas. Nós revitalizamos o CEPAI, o 7 de outubro, em 2 anos e meio. Esse governo, em 4, não consegue reformar a Nelsina. Então, essa foi a valorização, e nós vamos fazer muito mais em 4. Né? Quem fez em 2, imagina em 4. Nós vamos fazer muito mais. E sobre os nossos professores, aí eu estou falando da valorização dos profissionais. Primeiro, nós reformulamos a nossa secretaria com profissionais realmente da área e com profissionais que viveram o dia a dia. Nós tínhamos uma secretária e uma secretária adjunta de carreira, que foram de carreira, uma aposentada e uma da ativa. Por quê? Porque conhecia a realidade dos nossos professores. E ali nós começamos a fazer um trabalho de transformação e de valorização. Nós concedemos o reajuste acima da inflação, mesmo com pandemia, muito menos do que eles merecem, mas nós procuramos valorizar de todas as formas. Aí veio a pandemia, e não preciso contar a história da pandemia, porque ela é mundial, ela não é ipatinguense. Mas agora, com 4 anos, nós vamos valorizar muito mais o nosso servidor. E vamos fazer muito mais. Eu quero fazer uma creche, principalmente nos nossos bairros mais retirados, onde as mães muitas vezes têm que sair para trabalhar e estão tendo dificuldade. Quer um exemplo cabal? Lá no Morro Santa Rosa. A creche do Morro Santa Rosa está fechada, Fernando. Está fechada. Como que a mãe vai trabalhar? Como que ela vai trabalhar? Como? Vai deixar o filho com Nós quem? temos que reativar ou fazer uma nova creche lá no Morro Santa Rosa. Eu quero fazer no Nova Esperança. Eu já passei por lá e já senti a necessidade. Né? Nós temos uma na Saigon, nós temos uma lá no Morro São Francisco, mas nós precisamos de dar mais carinho, dar mais cuidado, de ampliar se necessário for. E a mesma coisa no Morro do Cruzeiro. Eu estive lá recentemente agora fazendo uma caminhada e as mães falaram comigo: Naná, olha nós com carinho aqui, nós precisamos de uma creche. Então eu sei aonde está o problema. Se nós fizemos 2, nós fizemos 3 escolas em 2 anos, imagina o que nós vamos fazer em 4. Então a educação é carro-chefe. Nós vamos cuidar com o carinho que ela precisa, que ela merece, e nós vamos priorizar. Boa, isso mesmo. Olha, vou reafirmar aqui e pedir para vocês, deixa o seu like, né? Deixa o seu joinha, que é importante para nós, compartilhe o link, compartilhe nos grupos, com os amigos, né? E deixa o seu comentário para a gente colocar aqui, né? Como o nosso amigo aqui que pediu para você falar, né? Sobre a valorização e a resposta foi dada. Mas vamos falar da capacitação dos professores, do servidor de uma maneira geral na área de educação. Eu queria colocar para o Aguinaldo, ele que é diretor de escola, a importância disso. Qual que é a importância desse cuidado, Aguinaldo? Você que exerce esse cargo de gestão. Como nós já falamos aí, a lei do PIS, além da questão do salário, ela trata também da coordenação do professor. O professor em Patinga hoje, de 20 horas, ele tem 4 dias na sala de aula e um dia ele tem específico para coordenação. E essa coordenação... Para se capacitar. Para capacitar. Essa coordenação ela é usada nos encontros coletivos, nas coordenações coletivas, que nós perdemos isso aí, né? Mas, enfim, é também para isso. E dentro da própria escola, para correção de prova, para trabalho, para planejar a aula em si e para capacitar o professor. Só que aí nós precisamos de ter na secretaria um plano, né, que dê condições ao professor de trocar essa experiência, de realmente planejar e preparar as aulas, porque dar aula não é fácil, é só chegar lá e, né, tem que preparar, tem que ter material, tem que estar preparado para chegar e atender as expectativas dos alunos. Aliás, tem um outro assunto, Naná, que
pode encaixar nisso aí, e o Aguinaldo pode acrescentar muito sobre isso, que é a questão mental, saúde mental dos professores. Você falou dessa carga que tem, né? E aí, de repente, o dia para se capacitar, mas às vezes o professor chega naquele dia, a pressão ali do dia a dia, né? É tanta que ele... e tem os afazeres em casa. Ele não é só professor na escola, ele é professor em casa. A professora, então, nem se fala, que ela cuida da casa, ela cuida do marido, dos filhos também, tudo. Então, isso tudo junto é um problema sério, Naná, que precisa ser visto com muito carinho. Né? Eu vou deixar o Aguinaldo falar sobre isso, que ele vive no dia a dia, mas eu quero dar só uma pincelada para ficar muito claro que o Naná sabe o que está acontecendo com eles. Porque, na verdade, hoje, o que nós temos de professores afastados, com problemas mentais, com situação de saúde precária, por causa dessa carga, sem essa valorização e uma carga excessiva, nós temos escolas, às vezes, que está faltando 4 professores. E a peteca não cai não, meu irmão. A peteca não cai. O menino não volta para casa. Aí que tá o detalhe, sabe por quê? Porque tem alguém desdobrando, tem alguém triplicando. Trabalhando dobrado. Tem alguém virando super-homem. Ô, Mulher Maravilha. E aí sabe o que isso custa? Custa saúde física e mental. E eu vou deixar o Aguinaldo falar sobre esses números, porque ele sabe muito melhor do que eu. Mas nós estamos muito atentos quanto a isso. Tem professora virando Mulher Maravilha e tem professor virando Superman. Para virar 4, para dar aula para 3, 4 que estão faltando na escola, só que ele está pagando o preço com a saúde física e mental dele. É isso mesmo, né, Aguinaldo? Na verdade, hoje nós temos aí uma média de uns 90% dos professores hoje são mulheres, né, professoras. E na rede municipal, o aluno não vai para casa. Nós temos os professores auxiliares, dependendo do tamanho da escola, no nosso caso nós temos 2 professoras auxiliares por turno, mas tem dia que está faltando 3, 4 professores, tem que ir o professor, tem que ir o auxiliar, tem que ir a menina a coordenadora, o coordenador, para suprir a necessidade. E tem a questão da família, a gente sabe que a família, né, tá em cima, cobra, e os meninos hoje, infelizmente, né, a cada dia a situação não é fácil, o professor, né, a questão do desrespeito às vezes acontece, e o professor com essa carga toda em cima dele, trabalhando 2 turnos, 3 turnos, inclusive alguns, e a maioria mãe de família, pai de família, e chega uma hora que esse professor realmente adoece. Isso não é só em Ipatinga, isso é nacional. É nacional. O professor está adoecendo, porque a carga de trabalho, você precisaria trabalhar, você talvez tem que trabalhar 12 horas para você ter uma renda que você consiga pagar suas contas, consiga se sustentar. Aliás, sobre isso, a Tássia.Gomes, 3511, está aqui perguntando aqui o seguinte, Naná. E para a rede conveniada, qual é a sua proposta? Pois temos carga de horário extra e um salário vergonhoso. Contamos com seu apoio, acredito que você desconheça a nossa triste realidade. Desenvolvemos um ótimo trabalho na educação infantil, atendemos mais crianças que a rede pública e merecemos igualdade de salário. Eu quero mandar um abraço para a Tássia e dizer que eu conheço a realidade, porque eu sempre fui um prefeito presente e continuo presente na minha cidade. Então, eu conheço o trabalho dos conveniados. E não é de hoje, não. Há muitos anos atrás, no governo Robson, quando não estavam pagando os conveniados, eu era presidente da Câmara, eu peguei o valor que a Câmara tinha economizado naquele ano e fiz um cheque e devolvi para o secretário de Educação da época, se eu não me equivoco, era o Maurício Mairinck. Era o Maurício Mairinck. Maurício. Para pagar esses conveniados. Então eu conheço essa história há muito tempo e já sou aliado há muito tempo. E eu conheço o trabalho que é feito pelo Fomente, que organiza essa questão dos conveniados, e tanto da Dioneide como do Chico Leite, e dos demais que estão à frente, e dos coordenadores de creche, eu conheço o trabalho deles. Eu fui recentemente tomar café agora numa creche, bater um papo e ver como que está a situação do momento. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, primeiro que conveniado, ele é um parceiro de primeira grandeza do município. Porque isso que eles fazem é papel do município. Eles estão fazendo como parceiros. Essas crianças deveriam estar nas escolas do município e não no conveniado. Então esse é o primeiro passo.
Então, eles são parceiros de primeira grandeza. E nós sabemos, hoje, que os professores das nossas escolas conveniadas, dos nossos creches, principalmente, eles recebem muito aquém do professor da rede. E isso é um problema técnico e financeiro. Por quê o técnico? Porque esses professores, sempre que têm oportunidade de ir para a rede, seja através de um contrato, às vezes, até sem um tempo duradouro, ou sem um tempo definido, eles vão embora. E saem das creches, às vezes num momento de meio de ano letivo, e deixam um buraco ali. Mas eles têm que ir mesmo, eles estão cuidando da vida deles, tem que, né? Quem não quer aumentar o salário? Então o que nós precisamos de fazer, e o Naná vai fazer, é fazer a equiparação do salário dos nossos profissionais da educação, das creches, da conveniada, com os nossos profissionais da nossa rede pública municipal. É isso que tem que ser feito de pronto. Essa é uma prioridade. E o apoio que precisa de ser dado às nossas conveniadas. Mas eu sei sim da situação e isso faz parte dos nossos projetos, da nossa proposta, que é fazer essa equiparação e valorizar. É sacanagem. Não pode um professor que cuida das crianças das nossas creches ganhar menos do que o professor que cuida das nossas crianças da rede pública municipal. Uma injustiça, né? É uma Muito injustiça. Grande. Injustiça muito grande. Olha, você que está nos assistindo, não esqueça de mandar o seu like, compartilhe o link, né, com seus amigos, com os grupos, né? Divulgue o 40 é Naná no dia 6 de outubro. Nós estamos falando hoje no podcast Que História é Essa, Naná? Estamos falando da educação, a educação da nossa cidade, dos planos e tudo mais. E olha, a @analuisaaqui.com tá dizendo o seguinte, que esqueceu dos autistas, falar dos autistas, do plano do que você tem para poder acolher, né, esses alunos que têm essa comorbidade, vamos dizer assim. Olha, eu quero dizer o seguinte, jamais nós esquecemos dos autistas. Eles fazem parte, inclusive, do nosso plano de governo e nós temos alguns detalhes sobre isso. Primeiro, nós vamos criar dentro da Secretaria de Educação o departamento voltado para a educação especial, principalmente para nossas crianças autistas. Criar um departamento para tratar de forma específica dessa situação. Segundo, nós sabemos que hoje a rede pública tem os acompanhantes, né, são aquelas pessoas que acompanham essas crianças dentro da sala de aula, dentro da educação, na rede pública, e são bem diferentes da estadual. Por que essas profissionais estão tendo muita dificuldade? É porque elas são ruins? Não. É porque elas têm só segundo grau? A exigência? Não. Qual o problema, então? O problema é que eles não foram preparados para isso. Não passaram por capacitação profissional. Não passaram por treinamentos. E eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo, se desdobrando, tentando fazer o melhor, mas não passaram por uma qualificação para esse cargo específico. E é normal você encontrar, às vezes, uma profissional dessa com mordida, roxa, arranhada. É normal. Talvez as pessoas não saibam disso. Porque às vezes o aluno está no dia que ele está mais agitado, coisas desse tipo, que faz parte do processo, e ela não foi preparada para conviver com isso. Então, nós temos que fazer essa capacitação também desses profissionais. E esse departamento não é para cuidar só do aluno, é para cuidar do aluno. É inclusivo, né? Para cuidar da profissional da área e para cuidar das famílias. Eu fui conversar com a mãe outro dia, ela tá sem cabelo. Ela falou assim, meu cabelo tá caindo. Eu tô entrando em depressão, eu tenho 2 filhos autistas, não sei mais o que eu faço. Olha para você ver o que a mãe tá vivendo. Então nós temos que ter algo que cuide especificamente disso. E é esse departamento que nós vamos criar e colocar para funcionar o Nateia. Porque o problema, Fernando, e você que nos acompanha, e o Aguinaldo sabe disso também, é que muita gente tomou o autismo como bandeira política. Não tomou o autismo como algo que nós precisamos de debruçar sobre para que nós possamos dar as condições necessárias, mas sim para buscar voto. Entendeu? Então, e isso é muito triste. A prova cabal é que o Nateia, que é o núcleo que foi criado para atendimento dessas crianças autistas, ali no Jardim Panorama, diga-se de passagem,
já estava com a estrutura pronta, porque nós construímos a unidade de saúde nova no nosso governo e deixamos a estrutura lá, né? Ou seja, era só adequação. E essa obra durou quase 4 anos também. E o prefeito foi lá agora, porque estava terminando o prazo para você poder inaugurar a obra. Tem um prazo limite devido às eleições para você inaugurar a obra. O prefeito teve coragem de ir lá correndo, pegar um microfone, inaugurar a obra, e lá dentro não tem uma cadeira, Fernando. Lá dentro não tem uma mesa. Não tem um profissional. Vai lá para ver se o Naná tá mentindo. Tem um pulinho lá, do lado da unidade de saúde nova. Tá lá o Nateia, um vigilante, e tudo fechado. Então é mentira, é bandeira política. Ninguém tá preocupado com o autista, tá preocupado com a bandeira política. O prefeito fez isso. Não tinha nem luz para ele inaugurar. Ele teve que puxar lá a luz, lá um gato, para poder usar o microfone. E levou gente lá para bater palma, para colocar faixa agradecendo o prefeito. Ele mesmo levou a turma. E tá lá, parado, fechado. Eu tô falando fechado. Então, o autista está sendo tratado como uma bandeira política pelo governo atual. E nós não podemos permitir, nós vamos mudar essa realidade e dar ao autista o respeito e os cuidados que realmente o município tem que dar. Inclusive, Aguinaldo, lá na sua escola você deve se deparar com esses problemas, né? Nós temos alunos autistas e como foi falado, o professor de auxiliar de educação especial, e o concurso exige o ensino médio, mas uma boa parte desses profissionais que trabalham eles já têm ensino superior. Então, o que acontece? A primeira oportunidade que ele tem, ele sai. Por quê? Ele trabalha 8 horas para ganhar R$ 1.800 na prefeitura. E aí, no estado, o acompanhante, ele é professor, nível professor, ele vai ganhar 2.600, 700, que é pouco, mas é por 4 horas, ou seja, vai ganhar quase que o dobro para trabalhar 4 horas. E Ipatinga hoje, triste realidade, nós temos o menor salário da profissional, dos professores da educação, menor do que Fabriciano, menor do que Paraíso, menor do que Timóteo, menor do que até Ipaba, que é uma cidade com um PIB bem menor do que o nosso. Olha, é como o Naná disse, né? Vamos mudar isso, né, Naná? Se Deus quiser. Os 4 anos estão vindo aí. Com certeza. Aliás, as perguntas, tá bombando aqui de perguntas. Nós não vamos ter condições, gente, de responder todos. Nós estamos já caminhando para a reta final aqui do podcast, mas pode ter certeza que o Naná vai tomar conhecimento de tudo aqui, né? Ele vai estar ciente de tudo que vocês estão falando enfim, tudo isso será devidamente avaliado. E tem aqui uma colocação aqui que eu acho importante, Naná, passar para você. A Paré Walter, ela está dizendo aqui no Instagram, muito bom. E para nós, professores aposentados, que estamos aguardando o recebimento dos pagamentos em atraso, você fará algo em nosso favor? Olha, esse tema do aposentado é um tema que eu gosto de discutir, porque ele me deixa até emocionado, para te falar bem a verdade. É uma página da história da minha vida. Eu participei desde o Tribunal de Justiça, de quando eles conquistaram o direito de manter-se na folha de pagamento, porque foi modulado uma ação, né? Ainda que o tribunal entendesse que aquela lei que criou a complementação fosse inconstitucional, devido a uma defesa feita pela Câmara, quando eu era réu, porque eu era o presidente da Câmara, nós defendemos a tese da modulação, junto com o Sindiúti, junto com os professores. E aí, nessa tese, eles passaram a continuar tendo esse direito. Então, eu participei lá da ação judicial. E aí, eu virei prefeito de Ipatinga, com a cassação do Sebastião Quintão, foi cassado. E aí, eu virei prefeito de Ipatinga e no primeiro mês eu paguei os aposentados. No primeiro mês. Eu não tinha cortado dos aposentados da Câmara, onde eu era presidente. Mesmo a prefeitura tendo cortado, eu banquei e paguei os aposentados da Câmara, isso é checável, e assumi a prefeitura. E o meu embate foi inicialmente, eu era do MDB, Sebastião Quintão tinha sido cassado, ele não pagava, e naqueles dias ele tinha tido uma discussão com os servidores aposentados na Câmara, tinha feito uma dancinha tripudiano deles, que é uma dancinha que roda até hoje na rede social, tripudiano dos aposentados, e eu assumi a prefeitura e falei, eu vou pagar. E ele falou comigo, se você pagar, eu nunca mais converso com você.
E nunca mais conversou comigo, porque eu paguei. Mas eu paguei. E ele falou ainda, eu lembro, ele falou assim, você vai pagar um mês só porque tem eleição extemporânea, nunca mais você vai pagar porque não tem dinheiro. E eu paguei todos os meses do nosso governo. Então, essa faz muita... me emociona, por quê, Fernando? Por quê, Aguinaldo? Você que me acompanha. Me emociona porque quando eu assumi a prefeitura, tinha um lençol jogado no chão, pouca gente sabe disso, na entrada da prefeitura. E os funcionários iam entrando, um colocava um pacotinho de macarrão, um colocava um pacotinho de canjiquinha, um colocava um pacotinho de fubá, o outro colocava 1 litro de leite. E eu falei, o que é isso? Isso aqui é para nós fazermos cesta básica para alguns aposentados que já estão vivendo de cesta básica. Isso sem contar em alguns aposentados que eu conheço, que eu não vou citar nome porque eu não tenho permissão, já tinha tentado até suicídio. Eu tenho. O salário... Ex-professora. O salário foi cortado assim no meio. Eles sabem que eu estou falando, que eu não outra. estou mentindo e nem estou fazendo drama aqui. Uhum. Eu vivi tudo isso na minha pele. Então, isso me toca. E eu saber que esses profissionais que já estavam vivendo de cesta básica, alguns, voltaram até a sua dignidade. Receber o que é seu. Então, esse foi meu primeiro ato. Pagar o que não estava sendo pago. Que falaram que não tinha jeito de pagar. Mas não sabia o tamanho do Deus que estava cuidando dessa cidade. Né? E não sabiam que gestão se faz com prioridades. O que é prioridade para você? Eu herdei do governo anterior uma captiva, que o ex-prefeito andava nela, e eu tive que abortar ela. Por quê? Porque ela dava 3 km por litro. Parece uma bobagem. Mas quando eu abortei ela, eu fiz uma economia para o município. Quem sabe que essa economia aí ajudou a pagar o aposentado? Uhum. Ela dava 3 km por litro. Então são vaidades que o prefeito Naná não teve. E nós optamos em fazer as coisas que eram melhor para a nossa cidade. Então isso faz parte da nossa história. Então essa professora que fala sobre os aposentados, eu me reporto a ela para dizer que a primeira parte nós já fizemos, que era voltar com eles para a folha de pagamento. Agora nós vamos discutir a segunda parte. Qual que é a segunda parte da história? Eu falei na Vox, semana passada, né, de frente com a Vox, que agora nós discutimos os atrasados, que são deles. Aqueles que já viraram precatórios, se tem como nós aumentarmos, por exemplo, o recurso repassado para pagamento de precatórios, para adiantar. Aqueles que ainda não viraram precatórios, como que nós podemos pagar? Por que eu não discuti naquela oportunidade? Porque naquela oportunidade era mais de 100 milhões de reais, naquela oportunidade, e não existia recurso no município para tal, e eu tinha que matar o primeiro leão, que era voltar com eles para a folha. Voltar para a folha. Voltar para a folha. Veio a pandemia, e agora nós vamos discutir o segundo leão, que é esses atrasados que tem sim que ser discutidos, que tem sim que ser devolvidos ao servidor, porque aquilo era um direito deles, ficou provado, inclusive, judicialmente, é lamentável que eles ficaram esses anos sem receber. É isso mesmo. Agora, a respeito aqui, tem muitas mensagens. Olha aqui, ó o Aguinaldo dizendo aqui, Naná será o melhor prefeito para a educação de Patinga. Se Deus quiser, eu falo o seguinte, que a gente tem que procurar ser o melhor em tudo que a gente faz. E eu não quero ser mais do que ninguém. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Tem o Semário Campos aqui, que a gente conhece, né? Sim. Ele está dizendo aqui, ó, o Naná conversa com todas as categorias e luta em prol dos trabalhadores de Patinga, indiferente da classe social. Ele é um grande militante da área cultural, né? O Semário, ele é um ator hoje, escreve livros e tudo. E ele sabe o cuidado que eu tive com essa área. E quero ter ainda maior. Conversava outro dia, Carlos Passo, né, nos deu uma grande colaboração, um grande... Né, faz parte dessa área cultural. É uma pessoa que doa sua vida pela cultura da nossa cidade, Carlos Passo. E ele deu uma grande colaboração, inclusive, para o nosso plano de governo. Então, foi assim que nós construímos o que a gente quer colocar em prática, ouvindo o segmento, ouvindo os eixos temáticos, e nós vamos conversar mesmo com todos. Essa é algo que a gente tem no DNA, gostar de gente, gostar de conversar, gostar de discutir. Eu falo que o Luxemburgo falava assim, que zagueiro tem hora que tem que zagueirar, né? Prefeito também tem que prefeitar, a caneta final é dele, mas isso não impede que o prefeito ouça todos os envolvidos para que as decisões sejam as melhores possíveis. A gente erra, claro, né? Mas a gente tem que errar o mínimo possível e procurar acertar sempre. Aliás, você falou lá atrás do Leonel Brizola, ele tem uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, que reconhecer o erro
faz parte dos direitos humanos. Eu achava muito interessante isso. Muitíssimo. Eu não conhecia essa frase dele. Vou usá-la a partir de agora. Exatamente. Olha, a Rosa Egídio está dizendo aqui, Naná, que você valorizou os profissionais, inclusive voltou para a folha de pagamento os que estavam fora desde os últimos governos anteriores. É fato, né? Eu falei sobre isso aqui já, e o mais interessante de tudo foi a forma que Deus me usou para isso. Né? Não é eu que sou bom. Deus usa as pessoas, e eu falo sempre a eles, agradeçam a Deus. Né? Porque eu lembro de tudo. Eu lembro do que nós vivemos dentro do Tribunal de Justiça. Isso vai para o resto da minha vida. Eu lembro que tinha 2 correntes na hora da decisão. Fernando, foi emocionante. Foi emocionante. Tribunal lotado, ônibus de professores que foram aqui do Vale do Aço. E quando nós chegamos lá, nós tínhamos 15 minutos para fazer a sustentação oral, para definir se o aposentado ia ter direito ou não. A ação que foi impetrada pela prefeitura contra eles. E naquela oportunidade, eu defendi a tese da modulação, jogador de birosca. Não sou advogado, sou gestor público, né? E o meu advogado, doutor Adalto Lúcio Cunha, aposentado da Câmara, meu amigo, meu irmão, para quem eu mando um abraço, um dos profissionais mais corretos e mais competentes Competentíssimo. que eu conheço, né? E o doutor Adalto, falei, doutor, nós vamos defender a modulação. E tinha uma corrente que não era contra a modulação, era a favor de falar que a lei era constitucional. E eu tinha comigo, como gestor, que essa tese não venceria. Por quê? Porque o aposentado, ele tinha complementação, mas ele não contribuía para isso. Mas a culpa não era do aposentado, era da lei que foi criada, que não exigiu que ele contribuísse. Então, ainda que não tivesse a contribuição, eu entendo que deveria ter, mas o aposentado não era culpado. Então, dizer que essa lei era constitucional talvez seria uma missão difícil, mas tinha uma corrente que defendia isso, que tinha que falar que era constitucional. E aí eu falei com eles, então vamos fazer o seguinte, aí é hora de conversar com todo mundo. Vocês defendem essa tese durante 7 minutos e meio, e nós defendemos a tese da modulação durante 7 minutos e meio. São 15 minutos. Fui lá e conversei com o presidente, e ele falou assim, eu vou dividir, eu vou permitir. Tinha que ter autorização do presidente da sessão. E naquela oportunidade eram 25 deputados. Estava lotado a plenária do professor, igual no Mineirão, lá embaixo uma ferradura, né, com eles sentados, desembargador. Nunca vou esquecer isso na minha vida. É marcante para mim. Então, eles sentados, e aí teve um desembargador, uma desembargadora, que falou assim, por uma questão de fórum íntimo, eu não vou votar. Doutora Márcia Milanês. Por quê? Porque ela tem um sobrinho, que é o doutor Vinícius Milanês, um grande advogado também, que trabalha na Câmara. Então, ficaram 24 para votar. Então, nós precisávamos de 12 votos para vencer a tese da constitucionalidade. E aí, a advogada que fez a defesa, até pelo Sindiúti, foi a doutora Edilene Lobo, uma das maiores advogadas do Brasil, tanto é que agora é ministra no governo Lula, lá do Tribunal de Justiça, se eu não me engano, eleitoral. Então, é ministra substituta. E ela fez uma defesa impecável, defendendo a tese de que a lei era constitucional. E os professores todos apreensivos. Eu estava com a minha filha do meu lado, que é advogada. E aí, terminou 7 minutos e meio, subiu o doutor Adalto para fazer a tese nossa da modulação. E ele fez exatamente aquilo que nós havíamos combinado, ou seja, vamos levar, inclusive, pelo lado emocional, de mostrar para o desembargador que quando o cara está mais velho, ele está aposentado, é o momento que ele mais precisa do dinheiro. Exatamente. É um neto, é uma neta, é uma filha, é o remédio. É o remédio. Doutor Adalto havia sido, né, acometido de um câncer, né, que Deus deu para ele a cura. Então ele contou a história dele. E aí foi para votação. Foi para votação e a primeira tese a ser votada foi da constitucionalidade. Foi 23-1 que nós perdemos. 23-1 nós perdemos a tese da constitucionalidade. E aí o tribunal caiu em pranto. Todas as professoras chorando. Todo mundo chorando. Os aposentados chorando, chorando. Uma abraçava a outra, chorava. Um abraçava a outra, chorava. Por quê? Se a tese da constitucionalidade, que era a caiu, imagina a outra, da modulação. Os professores lembram do que eu estou contando. E aí, meu amigo, tem mais um detalhe. Você é advogado.
A tese da constitucionalidade precisava de 12 votos, mas a outra precisava de 17. Sim, De 17, não era mesmo quórum. sim. Então, o que já parecia impossível. Impossível para homem, mas para Deus não. Deus. Para Deus não. E aí o que aconteceu? Começou a votação. E eu segurei na mão da minha filha, eu chorava e ela chorava. E nós orávamos. E os professores já descrentes, porque já tinha perdido a tese, que tanto era defendida, que era da constitucionalidade. 1, 3, 5 para nós, 7, 9, 12, 14, 16, 20. Ganhamos. Tivemos 20 ou 19 votos dos 24. E foi mantida a tese da modulação. E essa é a verdadeira história jurídica da volta da folha de A volta pagamento, da folha. da complementação da Senão folha não de ia pagamento. poder pagar. Professor chorava. Naná chorava. Minha filha chorava. Todo mundo chorava. O mais emocionante da minha vida política. Foi o momento mais emocionante da minha vida política. Foi aquele momento. E todo mundo abraçava e nós comemorávamos e Deus deu a vitória. E assim acabou a pendência judicial desse caso. Mas tinha mais, Fernando. Aí o Naná, que era presidente da Câmara, virou prefeito. E aí caiu no meu colo. Eu pago ou eu não pago? O Sim. que você fazia, Fernanda? Vai. Ô, Fernando, se eu não pagasse aquilo, eu era injusto com Deus. Exato. Olha tudo que nós passamos. Uma dificuldade dessa. Olha a não- dificuldade que nós chegamos. Professor passou mal, rapaz, saiu de SAMU. Eu vi. Dona Vilma deve estar me assistindo agora. Aguinaldo acompanhou Dona isso tudo Vilma também, né, deve estar me Aguinaldo? assistindo lá na primeira ida lá, ela passou mal dentro do ônibus alugado. Pergunta pra ela se é mentira. E Deus deu a vitória. Aí eu viro prefeito, eu não pago. Ah. Tô doido, ué. Eu não sou inimigo de Deus, não, ué. O tanto que nós oramos e pedimos a Deus pra dar a vitória. E aí o prefeito Sebastião Quintão ficou meu inimigo porque eu paguei. Entendeu? E, poxa, imagina como que eu não ia pagar um negócio desse. E agora, se Deus me der força, eu quero discutir o atrasado. Essa é a verdadeira história da volta da complementação dos aposentados. Nunca tive a oportunidade de contar. Estou contando aqui hoje e todos eles sabem se é verdade ou se é mentira do Naná. É, mas o povo reconhece, Naná. E olha aqui, ó. A Anja do Tempo tá aqui lá no Instagram. Já tem meu voto pela defesa da não municipalização das escolas estaduais. Nos livre do Gustavo, Naná. Essa aí eu vou deixar passar. Vai livrar, se Deus quiser. Tem também aqui, eu agradeço aqui, olha, muito vocês que estão enviando mensagens. Nós vamos separar tudo aqui para o Naná olhar e analisar e tudo. E pode ter certeza. E continue deixando seu like, seu joinha. Se você está chegando agora, pode ir no youtube.com que você vai assistir todo esse podcast. Lá tem um podcast anterior, que é sobre a área da saúde, que nós fizemos semana passada, e a gente conta sempre com vocês. Mas para finalizar aqui, ó, o Osvaldo.mss, este é o meu prefeito Naná. Aí sim tem café no bule. Olha Bem, só. muito obrigado. E Tamo junto, é 40. E ele tá falando aqui, e é do forte. Do forte. Café do Forte. Ainda vamos que vamos, rumo à vitória, Deus no controle de tudo. Deus no controle de tudo. Eu tenho orado e tenho dito muito isso. Eu só quero se for da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, ele vai me sustentar. Porque eu sei quem me sustentou naquela cadeira ali de prefeito, durante a pandemia principalmente. Todo mundo contra um prefeito. Todo mundo contra um prefeito. Você não pode fazer isso, você não pode, tem que fazer, não pode, faz, não faz. A pandemia é nova, ninguém conhecia, e morre gente, e o cara te liga, morreu mais um, morreu mais dois. E o Senhor me sustentou. E por isso nós estamos de volta para fazer muito mais por essa cidade. Somente quero se for da vontade de Deus. Isso. Aguinaldo, muito obrigado pela presença, nós agradecemos. Você é uma testemunha ocular, né, de tudo isso. E milita, tá aí dentro da área, né? Então gostaria de agradecer a sua presença e que você deixasse aí a sua palavra final para toda a classe, né? Que você muito bem representa aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e eu sou um servidor público do município de Ipatinga, estou contribuindo com a educação de Ipatinga e
E dizendo aqui que eu acredito, né, conheço o Nardier, acompanho a história do Nardier desde a época da Câmara Municipal de Ipatinga, da época da pandemia, quando eu estava na vice-direção, quando nós estávamos lá entregando cesta básica para os alunos, porque os alunos estavam em casa e nós desdobrando lá na escola, os professores em casa, dando aula, entregando bloco, ensinando, né, a escola não parou. E acredito nesse projeto e, acima de tudo, confiante em Deus, que Deus fará o melhor para Ipatinga. E o melhor para Ipatinga é o Naná, se Deus quiser. Estamos juntos aí, confiante sempre em Deus. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Bom, Naná, não posso deixar encerrar sem uma palavra sua final aí, direta, pro servidor da educação. Eu te confesso que toda vez que eu falo sobre servidores da educação, e agora eu tive a oportunidade de contar essa situação do aposentado, eu encerro esse podcast, bate-papo aqui, emocionado. Primeiro pelas palavras do Aguinaldo. Aguinaldo tem mais de 20 anos de carreira. Aguinaldo não precisava de estar aqui. Aguinaldo não precisa de prefeito a nível pessoal. Ele não é cargo comissionado, ele é cargo eleito. Ele está na direção de uma escola hoje pela competência dele e pelo dinamismo, pela liderança dele. E ele só está aqui porque ele acredita num projeto. Eu acho que ninguém, né, tem dúvida do quanto um diretor, um professor, quer o bem da educação da nossa cidade. Então, as palavras do Aguinaldo me deixam muito feliz, mas também aumentam a minha responsabilidade. E é com essa responsabilidade que eu estou indo para esse processo eleitoral. É com essa responsabilidade que eu vou para o mandato, se for da vontade de Deus, que nós estejamos à frente da prefeitura por 4 anos. E a única certeza que eu quero que os professores tenham, que as cantineiras tenham, que as profissionais de serviço geral tenham, que todos aqueles que estão envolvidos na educação de Ipatinga, os pais dos alunos, os alunos tenham, é que eu não medirei esforços para que nós tenhamos uma educação cada dia melhor na nossa cidade. Perguntaram para um grande governante uma vez, que gostava muito de falar em revolução, perguntaram para ele, você fala muito em revolução, quantos soldados você tem para fazer essa revolução? E ele respondeu, não me pergunte quantos soldados eu tenho, me pergunte quantos professores eu tenho. Eu falo de uma revolução cultural. Nós só vamos ter uma nação melhor se nós tivermos um povo cada vez com uma educação mais séria, mais competente. Se nós crescermos o nível cultural do nosso país, tudo melhora. A nação vai ser muito mais feliz. Eu não vou medir esforço para fazer a minha parte como prefeito de Ipatinga. Uma boa noite para todos. Acreditem no Naná. Não tenham dúvida. Quem já fez em 2 anos vai fazer muito mais em 4, se Deus quiser. Com toda certeza. 40, dia 6 de outubro. Não esqueça, é 40. E vote também nos nossos vereadores, né? Da nossa coligação. Precisamos de uma Câmara Municipal forte lá para poder nos apoiar, né? Bom, minha gente, ponto final no nosso podcast. Falamos de educação e no próximo podcast vocês terão também uma outra área específica, né? Nós não vamos revelar aqui, vamos fazer surpresa, né? Pra poder... Sabe que vai ter história, né? Oh, exatamente. Que história é essa, Naná? Segundo podcast, muito obrigado a você que nos acompanhou, que deixou o seu like. E se você está chegando agora, pode rever tudo isso no youtube.com. Um abraço! Eu sou 40, sou Naná. É a Naná.